Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Tu és fiel, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Digno de louvor, digno de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Deus, Ele é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Isso é a causa de nós não sermos consumidos. Eu quero cumprimentar todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aí nessa sexta-feira abençoada pelo nosso Deus. Estamos aí exatamente no dia 28 de novembro, quase findando o mês de novembro de 2025, exatamente às 20 horas e 18 minutos desta sexta-feira calorosa que está fazendo nesta noite abençoada por Deus. Que Deus venha abençoar a sua vida, Deus venha abençoar a sua família, que Deus venha abençoar o teu lar, tá bom? Nós estamos aí mais em uma oportunidade de estarmos glorificando e bendizendo ao nosso Senhor nesta noite através desta live. Deus tem uma palavra para o teu coração, tá bom? Divulgue aí, marque alguém. Deus abençoe a nossa irmã Adriele, Cláudia, ali da Vila Ito, Ribeira. Deus abençoe a senhora e a sua família. Deus abençoe a nossa irmã Araci Almeida, ali de Apiaí. Que Deus ele venha abençoar a senhora e toda a sua família também. Deus abençoe o nosso querido irmão Jorge Douglas. Se assim Deus permitir, irmão Jorge, estaremos aí na noite de amanhã na igreja de Ribeira, enaltecendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo junto com vocês, tá bom? Deus abençoe o Senhor e a tua família de uma forma muito especial também. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Então marque alguém aí, chame alguém, compartilhe com alguém esta live, divulgue esta live para mais alguém. Eu tenho certeza que Deus, Ele estará falando contigo através da sua palavra nesta noite, tá bom? Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Honra e glória seja dada somente para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Deixa eu passar a programação aqui da nossa igreja. Amanhã, no dia de amanhã, dia 29 de novembro, sábado,
a partir das 19 horas, nós estaremos aqui também na Adebras, em Itapirapuã Paulista, cultuando e bendizendo ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você, como sempre, cada um de vocês são os nossos convidados para estar conosco presencialmente, ou aqueles que moram em outra região e não terá culto em sua igreja, como eu costumo falar, ou você, de repente, que não é evangélico ainda, mas simpatizante com a nossa igreja em Itapirapuã Paulista, você tem a oportunidade de estar nos acompanhando pela rede social do perfil da nossa igreja de Brás em Itapirapuã Paulista. E você que de repente não está podendo ir na igreja, até tem uma igreja, mas não está podendo ir de repente aí por motivo de enfermidade ou outra coisa, você pode estar também nos acompanhando pela rede social, tá bom? A partir das 19h30, tá? Nós estaremos aí cultuando ao Senhor. A partir das 19h30 a live, né? Porém, nós estaremos desde as 19 horas cultuando ao Senhor aqui na nossa igreja Adebras em Itapirapuã Paulista. No domingo, a partir das 9 horas da manhã, temos aí a nossa escola bíblica dominical. Aqui, ó, o quarto e último trimestre deste ano corrente, ano de 2025, nós estamos tratando sobre personagens bíblicos virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. E nós, se assim Deus permitir, nós estaremos falando na lição 9, de número 9, sobre Lázaro, amigo de Jesus, testemunha da vida. Isso no domingo, a partir das 9 horas, aqui na nossa Igreja Adebras, em Itapirapuã Paulista. Quando for às 19 horas da noite, nós estaremos reunidos aqui, cultuando ao Senhor com o culto da família, oração, adoração e palavra, tá bom? Então, essa é a nossa programação para esse final de semana. Você, como sempre, vocês são os nossos convidados, tá bom? Agradecido seja o Senhor dos Exércitos. Dito isso, irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com cada um de nós, ou com cada um de vocês que estão aí nos acompanhando pela rede social. Eu quero compartilhar uma palavra lá no Salmo de número 20. Se você puder colocar aí Salmo de número 20, tá bom? Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Salmos de número 20. Deus tem uma palavra ao teu coração, tá bom? Glória a Deus por isso. Salmos de número 20. Deus abençoe a nossa irmã Lucimar Rodrigues. Deus venha te abençoar poderosamente em nome do Senhor Jesus, tá bom? Glória a Deus. Salmos de número 20. Aleluia. Estou tentando entrar aqui no negócio que eu coloquei aqui, mas não estou achando. Enfim. Achei aqui. Salmos de número 20. Vamos meditar na palavra do Senhor. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Salmos de número 20.
Nós vamos ver lá no verso de número 7, tá bom? Verso de número 7, do Salmos de número 20, Salmos do Davi, o rei Davi, oração pelo rei da guerra, oração pelo rei na guerra, melhor dizendo. Verso de número 7 vai dizer assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Sabemos que os Salmos de número 20, ele nada mais é um louvor, um cântico de oração, através de oração do rei Davi, onde na sua epígrafe, pelo menos na Almeida, na Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, ela vai falar sobre oração pelo rei na guerra. E nós vamos ver essa oração em forma de cântico do rei Davi, aonde nós temos também o Salmo de número 21, paralelo com o Salmo de número 20. No Salmo de número 20, nós vamos ver o rei Davi orando em forma de cântico para Deus, com a sua confiança em Deus, em meio a uma guerra, para que Deus ele viesse a intervir e dar a vitória ao rei Davi e os seus liderados. Já no Salmo de número 21, nós vamos ver o próprio rei Davi louvando a Deus pela vitória na guerra, ou sobre a guerra, que no Salmos 20 ele detalha. Então esses dois salmos é paralelo um ao outro. É do próprio rei Davi, da autoria do rei Davi, aonde nós vamos ver ele no meio de uma guerra, orando, buscando a presença do Senhor e confiando no Senhor, e depois da vitória, ele louvando, engrandecendo a Deus pela vitória alcançada. Eu abro um parênteses aqui para te dizer qual é a guerra que você está vivendo nesse exato momento. Qual é a guerra que você está vivendo neste exato momento? Independente da guerra que você esteja vivendo, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida na área da saúde, na sua área material, enfim, independente da guerra que você esteja vivendo em alguma área da sua vida. Eu te faço uma pergunta: em quem confiar? Ou em quem você está confiando diante dessa guerra que você está atravessando? Em quem confiar quando de repente nós se deparamos em meio a uma guerra?
Porque muitas das vezes, irmãos, a guerra, ela vem no de repente, quando nós menos esperamos. A guerra, ela aparece. A luta, o problema aparece. E muitas das vezes, a gente, por ser pego de surpresa, nós não sabemos lidar com tal situação. E eu quero aqui pontuar algumas coisas que a Bíblia nos aponta e nos dá um grande ensinamento. Quando ou em quem confiar, quando de repente nós nos deparemos com uma guerra sobre alguma área da nossa vida. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada falando de guerra, né, você pode levar para o lado espiritual, mas aqui na Bíblia nós vemos não só Davi, como nós lemos no Salmos 20, verso de número 7, Davi confiando somente no Deus que ele servia. Tanto que ele vai dizer, em forma de cântico, de oração, dizendo: uns confiam em carros. Lembre-se que eu disse, em quem confiar, quando de repente se deparamos em meio a uma guerra. Então Davi vai dizer, uns confiam em carros, outros em cavalos. E aí ele vai dizer, mas nós confiaremos ou faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Ou seja, de repente, ou com certeza, na guerra que ele estava vivendo, os seus inimigos confiavam no seu próprio exército, na sua própria força, ou na força do seu exército. Porém, Davi confiava não nos cavalos, não nos carros. Talvez ele tinha à sua disposição, não os guerreiros que ele tinha à sua disposição, mas ele confiava tão somente em Deus. E ele fazia menção desse Deus, buscando em Deus a vitória que ele precisava, que somente Deus poderia lhe dar. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver lá no capítulo de número 20 do segundo livro de Reis, a Bíblia falando sobre um rei que se deparou de repente com uma guerra que vem no de repente para guerrear contra Josafá e para guerrear contra o povo de Judá. Quando nós lemos o livro, ou segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20, nós vemos claramente no de repente, no verso 1 dizendo, e sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas vieram a peleja contra Josafá. Isso de repente. Deus abençoe a nossa irmã Lenira Almeida, lá de Apiaí. Deus abençoe a senhora e a sua família. Isso no de repente. Só que quando ele recebe essa notícia de guerra, no de repente, Josafá ele toma uma atitude. A Bíblia vai dizer que Josafá, então, ele teme
Mas quando ele teme, ele coloca sua confiança somente em Deus. Pois o verso de número 2 vai dizer: então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é Endi. Então já Josafá temeu, mas ele fez o quê? Pôs-se a buscar o Senhor, porque ele confiava, não no exército que ele tinha. Por mais que o exército inimigo era numeroso, era grande, mas ele também tinha um exército. Mas ele confiou, ele temeu e confiou em Deus, ele pôs a buscar a Deus. Através de oração e jejum, com todo o seu povo que ele liderava. Então, no verso de número 12, nós vamos ver Josafá orando desta forma, juntamente com o teu povo, com o povo de Judá, dizendo: ah, nosso Deus. Olha que interessante. Josafá dizendo: ah, nosso Deus, na oração. Porventura não os julgará, ou seja, todos aqueles que estavam vindo contra eles, os seus inimigos, aquele problema. E ele vai dizer: porque em nós não há força. Ele estava confessando que se fosse por eles mesmos, eles não tinham força tamanha para vencer aquela guerra. Então ele vai dizer: em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos. Só que ele vai dizer: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Olha a confiança de Josafá. Ele sabia que não tinha outra forma de vencer aquela guerra senão através de Deus, o Deus da guerra, o Deus de Israel, o Deus dos exércitos. Ele não tinha força nenhuma, ele não tinha condições nenhuma, ele não confiava em si mesmo, ele não confiava no seu exército, ele não confiava na sua própria força, mas ele confiava no seu próprio Deus Todo-Poderoso. E eu faço uma pergunta aqui para você, no meio dessa guerra que vem de repente contra a sua vida. Não sei qual é ela, mas aonde você tem colocado os seus olhos? Aonde você tem colocado a sua confiança? Ou você tem dito: essa situação não vai me vencer. Eu confio no meu taco, como diz o ditado popular. Eu tenho condições, eu, sempre colocando eu. Lembrando que nós precisamos fazer como Josafá, não temos força nenhuma, não temos condições nenhuma. Mas, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Até porque, irmã Sabrina, Deus abençoe a senhora e a sua família, a paz do Senhor. Não sei se o nosso presbítero Jorge já chegou de viagem, coitado. Ele está cansado, se chegou. Até porque a Bíblia vai nos dizer, em Jeremias, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Jeremias 17, versículo de número 5, quando nós vemos ali Deus, ele falando ali para Jeremias e dizendo a seguinte palavra:
Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então entendemos aqui que nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós não podemos confiar nos homens, nós não podemos confiar naquilo que de repente nós temos em nossas mãos. Nós não podemos confiar na força dos nossos braços e eu vou melhorar. Nós não podemos confiar no nosso poder aquisitivo. Nós não podemos confiar para aqueles que têm, né? Mas nós não podemos confiar nas nossas riquezas materiais. Nós não podemos confiar nos nossos bens materiais. Nós não podemos confiar nessas coisas. Até porque todas essas coisas são perecíveis. E a Bíblia vai dizer, Deus ele vai dizer, maldito do homem que confia. Que faz. Ele vai dizer que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque muitas das vezes, irmãos, essas pessoas que têm a sua confiança em coisas palpáveis, perecíveis, seja ela o que for, principalmente riquezas. Essas pessoas, quando se vê numa situação complicada, numa guerra que vem de repente, e eu vou dar um exemplo, uma guerra como se fosse uma enfermidade, por exemplo, uma enfermidade maligna que vem e bateu na porta da saúde da pessoa e o poder aquisitivo dela, ou seja, a riqueza dela não teve condições nenhuma de curar aquela enfermidade. Sabemos que o próprio Jesus ele vai dizer: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça ela corrói, aonde a ferrugem destrói, o ladrão mina e rouba. Mas ajuntais tesouro no céu, aonde a traça, a ferrugem não corrói, não destrói, o ladrão não mina nem rouba, porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Aonde estiver a tua confiança, ali estará o teu coração. E a Bíblia vai nos dizer que nós não podemos fazer da nossa riqueza o nosso Deus. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, ou você confia em Deus, ou você confia em Mamon. Só sei de uma coisa, que você vai acabar desagradando um deles. Mas se nós desagradarmos a Deus e agradarmos as riquezas, nós vamos sair perdendo. Com certeza. Porque, como eu falei, quando chega uma guerra, de repente, como enfermidade, a riqueza não dá conta de resolver. E aí como fica? A pessoa perde a saúde e existem vários exemplos reais. E um exemplo recente, onde nós vimos no início da pandemia, um dono de um banco muito famoso perdendo a sua vida, e a filha dele testemunhando, dizendo que meu pai tinha todo o dinheiro do mundo para comprar o que ele quisesse, mas o dinheiro que ele tinha não pôde comprar aquilo que tirou a vida dele, ou que lhe faltou e que acabou tirando a vida dele, ou seja, o ar. Porque ele precisava do ar e faltou o ar, e o dinheiro não compra isso. Bendito seja o nome santo do Senhor, porque, irmãos, eu volto a dizer, em quem nós estamos confiando? Em quem nós precisamos confiar?
Aonde nós temos colocado os nossos olhos, como diz Josafá, nós não temos condições, nós não temos força, mas nossos olhos estão postos em Ti, porque o Senhor, em Ti nós confiamos. Eu sei que o Senhor vai nos dar livramento, até porque nos versículos anteriores Ele vai dizer isso. No próprio versículo de número 20, lá no versículo de número 8, ele vai dizer, 9, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Ou seja, olha a confiança que aquele rei Josafá, juntamente com seus liderados, tinha, de saber que eles poderiam se refugiar na casa de Deus, no templo de Deus, sabendo que Deus ouviria a oração deles e traria livramento, como Deus ele trouxe, tanto que ele vai dizer lá na frente, no versículo de número 15, através do profeta Jaziel, dai ouvidos todos Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, ou por causa dessa guerra que estão querendo fazer contra ti, no de repente, pois a peleja, ou seja, a guerra, não é vossa, senão de Deus. Ele vai dizer no verso de número 17, nessa peleja não tereis que pelejar, parai e estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. E houve a salvação de Deus para Josafá e o povo de Judá, porque eles confiaram em quem? Eles colocaram os olhos em quem? Eles confiaram em quem? Em Deus. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver Deus, ou Davi, ele falando para com Deus através de um cântico, através da oração. Ele dizendo, lá no versículo de número 7, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. E se nós lemos os versículos anteriores, olha que Davi vai dizer, o Senhor te ouça no dia da angústia. E eu quero te dizer aqui, através da sua angústia, mas através da sua confiança em Deus, ore a Deus e eu creio que Ele vai te ouvir. No meio dessa guerra, no meio dessa angústia que você está atravessando. Porque a Bíblia vai dizer, no Salmo de número 46, o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então o salmista Davi está dizendo, o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja nessa situação que você está atravessando, nesta guerra que você está atravessando. Aí ele vai dizer, envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Se você confiar em Deus, haverá socorro da parte de Deus para a sua vida. E ele vai dizer, lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Ele está falando, Deus ele vai se lembrar das suas ofertas, Deus ele vai se lembrar dos seus holocaustos, ou seja, Deus ele vai se lembrar das coisas que você fez, do jeito que você sempre se comportou diante dele. Deus ele se lembra das vezes que você se esforçou para fazer algo em prol da obra de Deus. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Lembre-se de todas as tuas ofertas, aceite os teus holocaustos, conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio.
Aí ele vai dizer mais: nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome de nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as suas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Quando nós olhamos, irmãos, para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver ali, no livro de Jó, no capítulo de número 42, dizendo assim no versículo de número 5: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. É isso que o salmista Davi está falando aqui. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Muitas das vezes a gente precisa ver, né, para acreditar. Acontecendo algo conosco, né? Porque muitas das vezes a gente só conhece a Deus de ouvir falar de testemunho de fulano, de ciclano, de bertano. Não. Tem o seu próprio testemunho, tem a sua própria experiência. Passe a contar o seu próprio testemunho, passe a contar suas próprias experiências que você já teve através de Deus operando na sua vida. E se você não teve ainda nem testemunho para contar, de repente você possa estar dizendo aqui: pastor, eu estou passando por essa guerra, é a primeira vez, eu nunca passei tal coisa semelhante, é a primeira vez. E eu quero te dizer aqui nessa noite, então essa é a oportunidade para você conhecer o Deus que você serve, aleluia, te dando livramento, te dando socorro. Basta você tão somente confiar nele e colocar os teus olhos sobre ele. E você vai poder dizer, como o salmista Davi disse: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ou você vai poder dizer, como Jó, ele disse: agora com meus ouvidos te ouvi. Né? Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Preste bem atenção que aí ele vai dizer no versículo de número 7: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor, nosso Deus. Eu já dei aqui um exemplo: nós não podemos confiar em nós mesmos. Muitas das vezes aqueles que têm poder aquisitivo, confiando no seu poder aquisitivo, confiando na força do seu braço, confiando nas suas riquezas, confiando nos seus bens materiais, confiando no presidente da república, confiando no governador da sua cidade, confiando no prefeito da sua cidade, confiando nos vereadores da sua cidade, confiando nos deputados, enfim. Deus está falando aqui através da sua palavra. Nessas coisas você pode até confiar, entre as confiar desconfiando, mas em quem você deve colocar a sua confiança por inteira é somente em Deus. Porque Ele não falha. O homem falha. As nossas riquezas falham. Mas Deus, Ele não falha. Aí Ele vai dizer, quando nós olhamos para o Salmo de número 115, verso de número 11, para nós encerrarmos aqui, o salmista vai dizer: vós, o que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, eu vou repetir, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o seu auxílio e o teu escudo. Que nós possamos confiar em Deus. Eu tinha mais para dizer aqui, mas eu vou deixar o restante para domingo, no culto com a família. Tinha muito mais aqui, mas eu vou deixar para domingo, no culto com a família. Confie em Deus.
Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer. Essa guerra que vem de repente, que você está vivendo, eu não sei qual é ela, de repente possa ser uma guerra na área financeira, de repente possa ser uma guerra na área conjugal, brigas e mais brigas no de repente. Não era assim meu casamento, agora está sendo assim, está tão difícil. No de repente, confie em Deus. As coisas vão se ajeitar. A paz vai voltar a reinar no meio da sua vida conjugal. De repente seja uma guerra que vem de repente no meio dos seus filhos, da sua família. A paz vai voltar a reinar no seu lar. Qual é o tipo de guerra que vem de repente sobre a sua vida e você não está sabendo lidar com a situação? Guerra na área da saúde? Confie em Deus. Aqueles que a Bíblia fala que confiam em Deus quando se deparou com uma enfermidade, alcançaram a cura. O leproso que se prostrou diante de Deus, de Jesus Cristo, dizendo: Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Confiança em Jesus, e Jesus falou assim: quero ser limpo. Ele foi. A mulher do fluxo de sangue, de 14 anos, que estava lá padecendo de fluxo de sangue, e ela gastara, olha lá, porque ela confiava no seu dinheiro, confiava nas suas riquezas, confiava nos médicos, nas medicinas daquela época, e nada disso pôde solucionar o problema dela ou curar ela. Mas quando ela se deparou com Jesus no meio da multidão, ela confiou em quem? Ele pode mudar a minha situação. Se tão somente eu tocar na sua orla ou nas suas vestes, eu poderei ser curado. Olha a confiança, olha a fé. E ela foi lá, tocou e foi curada e foi salva. Qual é a guerra que vem do nada que você está vivendo? Quais são essa guerra? Eu quero te dizer que quando Davi, eu encerro dizendo, quando Davi ele se deparou com aquela guerra onde os Salmos de número 20 nos detalha, e ele fez aquele cântico, ele confiou em Deus, ele buscou em Deus, ele trouxe orientação para as demais pessoas, e quando nós olhamos para os Salmos de número 21, após a guerra, a confiança que ele obteve no meio da guerra, no Salmo de número 20, no Salmo de número 21, Davi, ele só louvou a Deus pela vitória. Eu quero profetizar na sua vida. Confie em Deus, no meio dessa guerra que você está vivendo nesse momento. E se prepara para louvar a Deus pela grande vitória que Ele vai te dar diante desta guerra. Amém? Faça como Davi. Davi louvou a Deus pela vitória no Salmos de número 21. Já prepare o louvor. Já prepare o culto de ação de graça, porque a vitória virá. Eu costumo dizer, e isso é um ditado popular na boca de todo mundo: não há vitória sem luta, não há vitória sem guerra. A guerra vem é para que você possa vencê-la, a luta vem é para que você possa vencê-lo. A guerra, a peleja vem é para que você venha ser vitorioso. E eu e você, a Bíblia vai dizer, todos nós que estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Já prepare o culto de ação de graça, porque enquanto você estiver confiando em Deus, ou se você colocar sua confiança em Deus, Deus ele vai te dar vitória diante dessa guerra que você está vivendo. Amém? Fica essa palavra. A minha esposa ia louvar, mas não vai dar para louvar, está fazendo janta e eu estou com fome e eu estou querendo jantar agora um alimento sólido. Eu me alimentei espiritualmente, agora eu vou me alimentar no meu corpo físico, né? Que Deus venha abençoar vocês, eu quero orar por vocês agora.
E eu creio que Deus vai dar a vitória para vocês, tá bom? Então somente confie em Deus, confie naquele que tudo pode, nem dos seus pensamentos podem ser impedidos, e a vitória é certa em nome de Jesus. Oremos, eterno Deus, maravilhoso Pai. Nós te louvamos pela beleza da tua santidade. Te agradecemos e te peço aqui nesse exato momento, Pai, visite a cada um dos seus filhos, visite a cada lar, a cada família, sobre essa situação, essa guerra que vem do nada, que eles não estão sabendo lidar, mas a tua palavra vem hoje, Senhor, nos mostrar que nós precisamos fazer como Davi fez, confiou em ti, não confiou na força dos seus braços, não confiou no exército que ele tinha ao seu favor, não confiou em carros, não confiou em cavalo, mas sim confiou e fez menção no teu nome, ó Senhor, e o Senhor deu vitória para ele. E ali depois ele cantou o hino, Senhor, de adoração ao teu santo nome, te louvando pela vitória dada ao teu servo. E assim eu te peço, faça para com seus filhos, ajuda eles a ter confiança, ajuda eles a olhar somente para ti, que é o autor e consumador da fé deles, e dá a vitória para os teus servos, dá livramento, Senhor, para os teus servos. Vence essas guerras, meu Deus, essas peleja por eles, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor. Se for problema, Senhor, na área da saúde, cura. Se for problema, Senhor, conjugal, dá, Senhor, meu Deus, leve a devida concordância, a devida paz para o casal. Se é, Senhor, problema com os filhos, na família, leva a tua paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus Cristo, se é problema financeiro, leva a solução. Em nome de Jesus, se é problema espiritual, ministerial, leva o teu socorro, meu Deus, bem presente na angústia que esses teus filhos estão atravessando. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém também. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Este é Cristo Jesus, o nosso Salvador amado. Amém? Que Deus venha abençoar a sua noite, a noite da sua família, e que no dia de amanhã, que pertence a Deus, você possa cantar o hino da vitória, em nome de Jesus. Um grande abraço para todos. Não esqueça de dar um like, comentar se você não comentou, e também compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra. Deus abençoe. Um grande abraço. A paz do Senhor.